Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estou aqui, queridos, com a Bíblia aberta, uma palavra que o Senhor já há uns dias tem ministrado do meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos, está aqui registrado no livro de Mateus, capítulo de número 6, o versículo 5 e o versículo de número 6, que diz assim: E quando orares, não sejas como hipócritas, pois gosta de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Muito bem. Texto da palavra de Deus que está registrado no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 5 e o versículo de número 6, ele traz dois pontos principais. O primeiro ponto, Jesus dizendo o tipo de cristão que Deus não quer que sejamos. E que tipo de cristão é esse? O hipócrita. Jesus não chamou esses homens, essas pessoas de hipócrita por orar em pé na igreja. Nada disso. Ou por orar nas ruas, nas praças. Também não. Quando foi que ele chamou de hipócrita? Ele chamou de hipócrita por causa daqueles homens querer se mostrar ou aparecer para os homens. Quando nós olhamos para a palavra hipócrita, hipócrita significa ator, que ele incorpora um papel que ele está fazendo, mas na realidade ele não é aquela pessoa que ele está apresentando. E nós precisamos tomar um devido cuidado com isso, nas oportunidades que nós temos na igreja. E principalmente quando estamos com o microfone na mão, para que nós não venhamos se enquadrar como os hipócritas. A palavra hipócrita, segundo a Bíblia, significa fingimento ou falsidade. Tanto é que nós vamos ver o salmista Davi preocupado com a salvação. Ele faz uma pergunta para Deus e ele fala assim para Deus no Salmo 15, versículo 1 e no versículo de número 2. Fala: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E o verso 2, o Senhor responde para ele e fala para ele assim: a resposta de Deus, ele fala para ele assim: aquele que anda em sinceridade e pratica justiça e de todo o coração ele fala a verdade. Ou seja, o hipócrita é aquele que ele prega uma coisa, mas só que ele vive outra. Ele louva uma coisa e vive outra. Exemplo, eu prego sobre santidade, mas eu sou um carnudo. Eu estou sendo hipócrita comigo mesmo. Porque as minhas mensagens, ela pode até edificar outras vidas. Pode até salvar outros. Mas ela não salva eu mesmo. Por quê? Porque eu não estou vivendo aquilo que eu estou pregando. E isso se chama hipocrisia. Tanto é que, se você abrir a sua Bíblia em Romanos,
no capítulo de número 2, o versículo de número 21 e versículo de número 22, você vai encontrar Deus usando a vida do apóstolo Paulo para falar com os irmãos que estavam lá em Roma. E ele vai falar assim no versículo 21. Tu, pois, que ensina a outros, por que não ensina a ti mesmo? Porque prega que não deve furtar e furta? Prega que não deve adulterar e adultera? E tu que abomina os ídolos, mas rouba nos templos? O que Paulo está falando? De alguns cristãos que estavam na hipocrisia. É a mesma coisa. Tem gente que canta: quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não pode viver. A pessoa está pregando isso, quem pisou no santo do santo em outro lugar não pode viver. Mas só que os pés dele estão andando em lugares que Deus não se agrada. Os pés dele estão indo em lugar que não tem nada de Deus, não tem nada a ver com Deus. Isso se chama o quê? Hipocrisia. Isso se chama hipocrisia. É a mesma coisa eu pregar sobre oração e eu não estou orando. Eu estou sendo hipócrita, irmão. Por isso o primeiro ponto aqui. E por que eu estou sendo hipócrita? Eu estou sendo hipócrita porque eu estou fazendo essas coisas para se mostrar para o homem, para chamar a atenção do homem. É a mesma coisa pegar o microfone e falar que eu fiquei 2 horas orando para Deus me dar uma mensagem e na verdade eu nem orei, Deus me deu uma mensagem pela misericórdia por causa que o povo precisava ouvir uma mensagem dessa. E eu não estou vivendo e eu estou pregando. Não estou vivendo, eu estou pregando. Mas espera aí, eu não posso pregar. Eu não posso pregar uma coisa que eu não estou vivendo desde que eu não venha a me achar superior. Eu falei, irmãos, essa palavra está falando comigo. Está falando com nós. Deus requer de nós sinceridade. Tirar de nós toda a hipocrisia. Por quê? Porque se eu continuar na hipocrisia, sabe o que vai acontecer na minha vida? Na hipocrisia? Sabe o que vai acontecer na minha vida? Eu vou ser candidato no inferno. Eu vou perder a minha salvação. Por quê? Se você olhar em Mateus 23, se você olhar em Mateus 23, lá no versículo 23, lá no versículo, e nós vamos perder a salvação, porque se você for na Bíblia Sagrada, em Mateus 24, o versículo 50 e o versículo 51, está dizendo assim: e virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que não sabes, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que ele está falando? Que a hipocrisia vai fazer nós perdermos a salvação. Igual aquele servo inútil que perdeu a salvação, foi lançado no ranger de dente junto com os hipócritas. Então, quando Jesus fala essa palavra, ele não quer que nós se enquadramos nela. Ele quer que nós tiramos da nossa vida todo fingimento. Se você declara amor pela sua esposa,
ame ela perto, ame ela longe. Honra ela do seu lado, honra ela quando ela não estiver do seu lado. Porque se você faz declaração de amor para sua esposa e você faz declaração de amor para outras pessoas, mulheres, você está sendo hipócrita. E a parte do hipócrita, segundo a Bíblia, está lá no lago de fogo, onde vai ter pranto e ranger de dentes. E o Senhor está falando isso para nós tirar todo o fingimento de nós, das nossas vidas, tirar a mentira dos nossos lábios. Foi bem claro o salmista falando. E Deus falando para o salmista: aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então nessa noite, nesse dia de hoje, Deus está falando conosco: larga a hipocrisia, sai do rol da hipocrisia e vamos viver a verdade com Deus. Porque Deus tem coisas grandes a realizar na nossa vida. Mas Deus, ele vai pela verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E a verdade que Deus está trazendo para nós hoje é isso: tira de vós a hipocrisia. Porque Jesus, ele foi bem claro em dizer em Mateus, no capítulo 15, o versículo 7 e o versículo de número 8, quando os judeus foi questionar por que os discípulos de Jesus não lavam a mão para comer. A resposta de Jesus, ele disse assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. O que foi que ele profetizou? Verso 8: esse povo me louva com a boca, mas o seu coração está longe de mim. O que é isso? Hipocrisia. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, e estou fazendo o que o adversário gosta que eu faço. Eu estou falando, declarando que eu amo Jesus, mas eu estou na mentira. Eu estou falando que eu amo Jesus, mas traio minha esposa. Eu estou falando que eu amo Jesus, mas eu vivo olhando filme pornográfico. Eu estou falando que eu amo Jesus, mas eu vivo falando da vida dos outros. Eu estou falando que eu amo Jesus, mas eu vivo fazendo exatamente que o oposto quer que eu faça. Então eu estou sendo o quê? Hipócrita. O que tem em mim então? Um demônio? Não. O que tem em mim? A ausência da verdade. Que nesse dia de hoje nós viemos atrair a verdade para junto de nós. Essa foi a mensagem do primeiro ponto que Jesus... Amém, irmãos? Essa foi a mensagem do primeiro ponto que Jesus trouxe para os seus discípulos. Agora, ele vai mostrar para os seus discípulos o tipo de cristão que ele quer que nós sejamos. Lembrando que existe uma promessa de Deus em Provérbios, capítulo de número 1. Em Provérbios, capítulo de número 1, o versículo 23 tem uma promessa para quem deseja ser cheio da presença de Deus. Provérbios 1, 23, ele diz assim: convertei-vos pelas minhas repreensões, e abundante derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber a minha palavra. Ele está falando que se nós se converter é mudar o caminho. É mudar a direção que nós estamos indo, na direção errada. É mudar a direção. Que abundantemente ele vai derramar o Espírito dele sobre nós. Vai fazer de mim, vai fazer de você
sermos cheios da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Ele nos faz cheio do Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer eu e você conhecer a palavra dEle. Ele vai fazer, Ele vai cumprir na minha vida. Ele vai cumprir na minha vida, vai cumprir na sua vida a promessa que Ele tem nos falado. Por isso que nessa tarde o Senhor nos deu essa mensagem. Nos deu essa mensagem porque Ele quer mudar a minha história e a sua história. Por isso é importante, irmãos, atentarmos. Será que nós estamos indo pelo caminho da hipocrisia? Ou nós só estamos sendo sinceros diante de Deus? Oxalá que nós estejamos sinceros diante de Deus. Viver exatamente o que nós pregamos. Porque aí a nossa vida vai ser abençoada por Deus. Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós. E vai fazer nós alcançar a promessa que Ele tem feito na nossa vida. Por isso, é importante nós estarmos aqui compartilhando essa mensagem de Deus para que eu e você venhamos nos converter nas repreensões do Senhor, que abundantemente Ele vai derramar o Espírito dele sobre nós e vai fazer, e Ele vai cumprir a palavra que tem falado aos nossos corações. E o primeiro ponto dessa mensagem é essa: que o Senhor quer fazer de mim e de você um servo leal, verdadeiro, fiel, que anda e tenha, não só anda, mas que tenhamos um compromisso com a verdade. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque Deus tem coisas grandes a realizar na minha e na sua vida. E isso só depende de você. Guarda essa palavra no seu coração. Medita nela. Será que nós estamos pregando e o que estamos vivendo? Será que nós estamos louvando uma coisa e estamos vivendo o que nós estamos louvando? Fica para refletir essa palavra no seu coração. E se estiver vivendo, continua, porque Deus é contigo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.